No vídeo de hoje eu quero trazer uma crença que pode estar afastando você do dinheiro. E a crença é: se eu enriquecer, eu vou me afastar de Deus. Foi isso que aconteceu com o meu cliente. E eu quero trazer um pouco desse estudo de caso para você ter uma melhor compreensão de como que as suas crenças estão direcionando o seu destino. Por que você não acessa toda a abundância, toda a prosperidade e toda a riqueza que há no universo disponível para você por conta talvez de uma única crença? Então vamos a esse estudo de caso. Muito prazer. Eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida através de quê? De uma reprogramação mental, curando os seus traumas, bloqueios que impedem você de viver uma vida sobrenatural aqui e agora. Bom, vamos lá, esse estudo de caso do meu cliente de hoje, onde eu estava fazendo uma sessão para quê? Para identificar o que ele pensa sobre pessoas ricas. Por quê? A gente não cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos? A nossa vida aqui, na fisicalidade, não é uma desaceleração dos pensamentos? Não é o objetivo, o pensamento gera sentimento, que gera o quê? As nossas ações? Que a partir disso nós vamos entrar numa frequência vibracional que vai ou atrair, através do campo eletromagnético, ou afastar os nossos desejos. Então, muitas das vezes, nós somos o quê? Programados. Programados por quem? Por todas as nossas experiências que nós vivemos. Existem 4 níveis de crença. O primeiro nível de crença é qual? A nossa crença pessoal. Como que é a crença pessoal ela é formada? Alice, me responde. A crença pessoal, ela vai desde a sua gestação, desde a concepção, onde o espermatozoide do teu pai encontrou o óvulo da sua mãe, e aí a sua mãe fez lá o teste da farmácia e descobriu que você viria ao mundo. Aquele primeiro impacto da sua mãe, aquele primeiro impacto do seu pai, já começou a sua programação pessoal, até o dia de hoje. A segunda programação é o quê? É a sua memória genética, que corresponde a todo o sistema de crença dos seus ancestrais, aqueles que vieram antes, dos seus pais até a 10ª geração e contando, beleza? Então, já vem desde lá de trás, memórias genéticas. Um outro aspecto importante é o quê? O consciente coletivo, crenças coletivas, que corresponde o holopensene de todos os habitantes da Terra, do país, do estado e da cidade no qual você se encontra, inclusive até mesmo se você mora em condomínio, daquele grupo de pessoas. Então assim, você está sobre aquela egrégora, daqueles seres que estão ali do qual você faz parte, certo? Você faz parte, principalmente como ser humano que você é. E outro aspecto é o que? É a sua fragmentação de alma. Para você chegar aqui, você é uma centelha divina, mas você teve que desfragmentar-se para chegar aqui. Então assim, a sua alma tem um registro. A tua alma, o teu espírito ele tem um registro. E esse registro, isso é assunto para outra coisa, mas só para você ter uma compreensão. Então quando eu faço a reprogramação, eu acesso nesses 4 níveis. E quando eu comecei a conversar sobre pessoas ricas, crenças sobre pessoas ricas são do tipo que pessoas ricas são snobs, pessoas ricas são corruptas, pessoas ricas são fraudulentas, se eu enriquecer, vou me afastar de Deus. Foram algumas das crenças que foram acusando através dos testes da cinesiologia, que é onde a gente acessa a nossa memória celular e o corpo ele vai dar comando, ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para a direita ou para a esquerda. O seu corpo tem memória celular. Então, conforme eu vou me conectando a você, o seu corpo vai entregando a sua programação. Certo? Então, assim, o cliente fica impressionado. Ele fala, eu até tento controlar, mas não consigo. Porque esse cliente, acho que ele já tinha passado, não sei se foi constelação ou radiestesia, no qual identificou que ele tinha uma certa memória de que os grandes avatares vieram aqui, eles não tiveram nada, eles não foram ricos. Então, já começou ali. E quando eu fiz, uma das crenças foi: se eu enriquecer, vou me afastar de Deus. Se eu me enriquecer, vou me afastar de Deus. Então pensa para você ver, se você pensa assim, o que vai acontecer? É igual muitos terapeutas, né? Muitas pessoas da área espiritualista, eles acham que por estar vivendo de espiritualidade, por ser terapeutas, por ser mentores, eles acreditam que não precisam de dinheiro. Mas gente, aqui no planeta Terra, atualmente, no dia que eu gravo esse vídeo, a moeda que rege aqui é o dinheiro. O dinheiro é uma energia de troca.
dinheiro se faz necessário ainda aqui no planeta dessa terceira dimensão, que está evoluindo para uma quinta. Ainda faz parte. Porque antigamente era o escambo, era o sal, era o café, era o milho, era troca. Então, dinheiro é uma energia, é um movimento de troca. Então, veja bem, quando você pensa que se eu tiver dinheiro eu vou me afastar de Deus, primeira coisa que você tem que entender, vós sois deuses, assim já disse Jesus. A centelha divina, o Espírito Santo de Deus já habita aqui e aí. Aqui e aí. Você concorda com isso? Comenta aqui abaixo. Você acha que você é um ser divino ou que você é um ser né, aleatório? Certo? E aí quando eu fui trazendo essa informação para ele, ele trouxe essa memória de que ouviu de outros terapeutas sobre grandes avatares que falam que o ser que vem evoluir, ele não vem pensar em dinheiro. Mas, gente, o dinheiro, ele constrói escolas, hospitais, ele pode proporcionar momentos prazerosos. Porque esse corpício aqui, que eu e você tem, eu acredito que você tem um corpo material, ele adora viver o quê? Experiências. E experiências se compra com dinheiro. Ou às vezes até não. Às vezes até não. Mas essas experiências, elas servem para quê? Para que o nosso corpo produza determinados sentimentos, determinadas emoções, para aumentar o nosso campo vibracional. E aí eu trouxe esse conceito para ele, fiz ali a reprogramação, desinstalei essa crença do sistema dele e beleza. Outra crença que deu com relação às pessoas ricas, ele foi muito generalista com um exemplo que ele vivenciou, uma experiência. Esse meu cliente, os pais, na verdade, vêm de uma certa humildade. E a humildade para ele, vamos resolver. Na verdade, os pais vêm de poucos recursos financeiros. E ele achava que isso ia ser humilde. Também deu. Tipo, eu tenho que ser pobre para ser humilde, que foi com relação às crenças de consciência de pobreza, que eu também, é um bloco também. Uma deve ter umas 30 e tantas e outras 30 também. Então, assim, na concepção dele, a falta de recurso dos pais significava humildade. E aí eu fui e trouxe o conceito real do Criador do que é ser humilde, certo? E aí, o que acontece? Eu peguei uma outra crença, além de, eu tenho que ser pobre para ser humilde, desinstalei desse cliente, porque ele teve que perceber que a humildade não tem nada a ver com o dinheiro que ganha, não é nada a ver, certo? Não tem nada a ver. E um outro exemplo, que era o seguinte, pessoas ricas são corruptas. Por quê? Ele vivenciou na vida dele, quando ele era adolescente, um pai de um amigo dele que tinha uns carrões super certo e tal, muito, muito top, mas havia uma notícia que ele era meio enrolado, né? E esse meu cliente, ele trabalhou numa agência bancária. E quando ele trabalhou nessa agência bancária, o pai desse amigo dele foi lá e aplicou um golpe, validando que pessoas ricas são corruptas. Ou seja, o pai desse amigo dele era um estelionatário. E aí confirmou. Só que ao invés dele ver isso como um caso isolado, ele viu isso como um caso do todo. Ou seja, que as pessoas ricas são corruptas. Porque naquela adolescência, o exemplo de riqueza era aquele único homem. Aquela única família era o exemplo de riqueza que ele teve. E quando ele adulto foi lá, trabalhou no banco e viu aquele cara fazendo o que fez, só validou. Então, e como ele é uma pessoa honesta, íntegra e verdadeira, ele estava afastando-se do dinheiro porque, na visão dele, somente ia enriquecer se fosse corrupto. Mas ele é íntegro. Então, estava dando choque de crenças. Aí eu fui lá, identifiquei, porque eu falei assim, tem algum amigo seu que aconteceu assim, antes de desenrolar, antes de a gente chegar nessa coisa, eu fiz algumas perguntas que a gente identificou. Eu acessei o campo dele e falei, cara, tem algum amigo seu que passou por alguma experiência no que se refere à família dele, não ser tão íntegra, né? Aí ele falou, não, tem sim e tal. Aí ele me contou o caso e a gente foi lá e ressignificou esse trauma. Então, assim, vocês têm que entender que é o seguinte, é o nosso sistema de crença que está criando a nossa realidade. Os seus paradigmas, que é um monte de crença a respeito de determinado assunto, é que está criando aquela realidade. Então, como diz na própria Bíblia, assim como tu pensas, tu és. O que você anda pensando que deveria parar de pensar sobre pessoas ricas para você começar a acessar a riqueza? Porque a riqueza já está disponível para todos nós. Nós só não acessamos porque temos programações, nós temos limitações.
Nós acreditamos em verdades que são subjetivas a nós, mas não é a realidade fática. Não é real. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte: o mapa não é o território. Não quer dizer que o que eu penso seja verdadeiro, mas também eu preciso me questionar. Eu estudo, eu ajudo pessoas. Então, assim, você tem que investigar o que? O seu sistema de crença, para poder entender por que você está criando essa realidade totalmente escassa, totalmente destrutiva. Será que você não passou por experiências que fizeram com que você se trancasse, perdesse o seu poder pessoal e aí não conseguir criar uma realidade próspera e duradoura? Eu vou falar o seguinte: eu estou abrindo um quadro aqui nesse canal. Se você chegou até aqui agora, significa que você gosta dos meus conteúdos. Então, o seguinte, eu estou com um quadro novo aqui agora, no qual se corresponde em perguntas e respostas. Você vai mandar a sua dúvida aqui abaixo nos comentários, eu vou selecionar e vou o quê? Gravar um vídeo para poder te explicar sobre essa dúvida. O que você acha? Isso é totalmente grátis, você só vai ter o trabalho de digitar e eu vou ter o trabalho de gravar, postar e responder com você com todo amor e carinho. Beleza? Curtiu esse vídeo aqui? Gostou desse estudo de caso? Então assim, quer agendar uma sessão? Faça isso. Agenda uma sessão. Vamos trocar uma ideia? Vamos trocar uma ideia para eu poder ser um sniper, investigar o teu sistema de crença, ver aonde você está errando, aonde está travado, para você poder começar a acessar toda a sabedoria, riqueza que está disponível para você. Beleza? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!